Bom dia Floripa, bom dia Brasil, bom dia mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente Interativo. Uma manhã chuvosa aqui em Florianópolis, eu creio que em boa parte do país, e pelo que eu pude me informar, isso vai se estender até terça-feira que vem, com muita água que vem por aí. Mas como eu sempre digo aqui, a natureza é sábia, né? Ela sabe o que faz. Então, bom dia Lisa, Nefertiti, Kakamota, Márcia Pereira, André, Lucas, Luiz Fabiano, Prestes, Luiz de Curitiba e Mugi Pai. Aqui, ó, a sala tá vazia hoje, né? Mas vamos lá, deve ser por causa da chuva, chovendo nos monitores. Bom, lembrando para vocês, hoje é um dia interessante para mim aqui, porque na Grécia nós temos uma tradição que é muito mais importante do que o aniversário, né? Nós já falamos sobre a importância do nome, o Jorge enalteceu muito bem isso, e hoje na Grécia, por exemplo, hoje 20 de setembro, é dia de Santo Eustáquio, né? E todos os Eustáquios da Grécia e aqueles que têm consciência no mundo inteiro festejam hoje muito mais do que festejam a data natalícia do seu aniversário de nascimento. Então hoje, a todos os Eustáquios do mundo, aquele abraço e os parabéns. Santo Eustáquio foi cassado em 1969 pelo Papa Paulo VI. Ele, São Jorge e mais alguns, né, por não ter, segundo eles, uma comprovação científica ou sei lá o quê. Mas está aí bem firme, todo mundo vibra, todo mundo se alegra na Grécia, os Eustáquios, e ele é o padroeiro dos caçadores, né? Santo Eustáquio, então 20 de setembro, dia de Santo Eustáquio. E nesse dia de Santo Eustáquio, curiosamente, o meu nome, esta noite eu serei agraciado com mais outras pessoas pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e também pelo Rotary Club de Florianópolis. A homenagem vai ser em função da minha contribuição para o helenismo, pelo meu programa Grécia Sempre, e também por fazer parte das comemorações dos 130 anos da imigração grega para Florianópolis. Então esta noite, amanhã eu compartilho com vocês foto, a medalha que me será concedida, então eu compartilho com todos vocês, porque afinal somos todos um, né? Muito bom. Então é isso aí. É gostoso a gente ver o nosso trabalho reconhecido e faz bem, né? É muito gostoso isso. E prova que a gente está fazendo algo útil, né? Bom dia Tocha, André, Marisa, Lucas, aqueles que vieram um pouco mais tarde, bem-vindos todos. Tá. Então vamos lá, mais uma coisa que eu queria lembrar aqui, tá? A questão do 7 de dezembro, parece que a coisa está indo muito bem, né? A iniciativa sob a coordenação da Délia, né? E nós vamos fazer aqui uma palestra não, um encontro, ele não gosta que fale palestra, um encontro com o Jorge Antônio Ouro, né? No dia 7 de dezembro, e é uma ocasião. Ontem ele esteve aqui comigo 1h30, sentado conversando, surpresa. Ele é que nem disco voador, né? Ele aparece quando a gente menos espera e some do mesmo jeito. Então, típico disco voador, atitude de disco voador. Então ontem ele esteve aqui comigo e conversamos e falou: puxa vida, São Paulo nós fizemos, foi uma tarde, né, das 2 às 6, então não sei como é que nós vamos fazer, se nós vamos fazer à tarde, mas vocês vão ter a oportunidade de confraternizar com o Jorge, eu vou estar lá também. E a minha ideia, como eu conheço vocês, né, afinal tudo isso aqui surgiu através do Vida Inteligente, do programa Vida Inteligente, a ideia é que não seja palestra, a ideia é que vocês venham com as suas perguntas e que o Jorge responda as suas perguntas, porque é para isso que vocês estão vindo. Eu sei que é para isso que vocês estão vindo, para nos conhecer, para estar aqui conosco, para encher o Jorge de perguntas e satisfazer os seus anseios pessoais. Então eu vou firmar a ideia em cima disso, né? De fazer com que vocês sejam tipo de pinga-fogo, perguntas e respostas com Jorge Antônio Ouro. Beleza? Beleza. Não será dia 1º, não. Só dia 7. Só dia 7. As pessoas vêm de
diversas partes do Brasil, e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Das 2 às 6, das 2 às 8, não sei, vamos ver. Né? Afinal, vocês conhecerem, sábado de manhã, vocês conhecerem Floripa, né? E tá aí, depois a gente conversa. Vamos ver como é que vai ser. Um dia só, Tocha, sim, um dia só. E nem um dia, é rapidinho, é uma tarde, 4 horas, alguma coisa assim. Né? Então é isso aí. Bom dia, Rosângela. Você tá bem? Então aqui eu não sei se era para dedurar, né? Mas ainda estou indo a. Não vou dedurar não. Depois eu falo. Bom, o tema que se apresentou hoje à noite, ontem à noite, é interessante, né? Cada um com a sua cruz. Quando a gente fala nisso, nessa palavra aí, né? Porque todo mundo reclama, ai, que cruz que eu carrego, minha cruz é isso. E as pessoas vivem reclamando, as pessoas vivem se queixando, as pessoas ficam achando que o mundo é cruel para com elas, e assim vai. Como nós estamos agora aqui, né? Se nós estamos vivos, porque é a nossa vez de estar vivo agora, né? Pelo menos nesse mundo físico aqui, como dizem, todos aqueles que nos precederam já foram embora. E como nós pegamos todo esse legado dessas pessoas que foram embora, e aquelas coisas que ficaram, como a gente repete aqui, enraizadas aqui, bom dia Felipe Miranda, nós temos uma influência muito grande das religiões para que nos sintamos cheios de erros, cheios de um nome que eles dão, esse nome que nem quero falar aqui, não sei o que original, e que isso aqui você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que carregar isso, carregar aquilo, porque senão isso é para você se redimir daquele negócio original, né? Tem a historinha da Adão e Eva, né? E por aí vai. Então sempre nos puseram na cabeça essa questão de que cada um deve levar uma cruz. Mas essa cruz o que simboliza, né? Primeiro, querem nos impor aquela escravidão que está em tudo quanto é lugar que você olha por aí. Tudo quanto é lugar que você olha por aí, você vai ver uma cruz e alguém pendurado nela. Tudo quanto é lugar. Tribunal de Justiça, escritório, lugar público, essas coisas. Recentemente saiu uma lei por esse país aqui, sendo um país laico, que se excluísse, tirasse isso aqui de todos os locais públicos. Isso deixa de ser, isso, na verdade, é uma imposição. E nem todo mundo professa a mesma fé. Então por que todos os lugares, todos os escritórios, todas as escolas, todos não sei o quê, tem que ter aquilo, né? E o que aquilo faz, como o Jorge bem diz, né? Vocês gostam muito do que o Jorge disse, eu também gosto. E aquelas imagens gravam, aquilo é mensagem subliminar, né? Então fica aquela aflição ali, querem que a gente fique lembrando ali de um ser que foi crucificado e que se salvou por nós e não sei o que, e tudo aquilo lá, e a gente pronto, fica carregando isso aí, todo mundo carrega esse negócio aí sem ser dele. Sem ser dele, não é meu aquilo lá, não é seu, não é de ninguém aquilo lá. É da humanidade. Então, começa, como já disse, na psicologia, a cabeça, tudo começa no éter, depois vai aqui para a mente e da mente acaba somatizando no corpo, né? Então, realmente, a maioria de nós, é uma realidade, a maioria de nós carrega uma cruz. Só que não é de ninguém de nós essa cruz, não nos pertence. Essa cruz tem o peso e o tamanho daquilo que a gente acredita que seja o tamanho e o peso dela.
cada um acha ainda por cima que eu estou fazendo minha contribuição para ajudar, né, como também ajudar, não sei o que, a carregar a sua cruz. E nós vamos posterizando, nós vamos continuando sendo marionetes, nós continuamos sendo o gado, vida de gado, né, povo marcado, nós continuamos sendo conduzidos por representantes de uma entidade que todo mundo antropomorfiza, né? E assim vai. Eu não quero ser cruel e nem e respeito também todas as crenças, né? Eu já passei por todas, né? Já passei por muitas delas, então não posso falar em absoluto daquilo que eu já trilhei. Mas exatamente por ter trilhado, eu posso falar alguma coisa, porque hoje eu tenho outro nível de consciência. Então, essa questão, voltando aqui ao que eu quero dizer, essa questão de que cada um carrega a sua cruz porque quer, carrega a sua cruz não, a não ser que você tome posse desse negócio que te botaram nas costas. Está entendendo onde eu quero chegar? Então vamos lá, deixa eu chegar aqui agora na nossa sala aqui. Pablo Augusto veio hoje, que legal. Ontem ele cabulou. Lembra desse termo, cabulou? Vocês conheceram esse termo? Então tá. Lisa, cruz não, mas problema sim. Esses nós temos que resolver. Tá, vamos lá. Minha família nunca participou. A Cleonice também está aqui, bom dia. Minha família nunca participou de igrejas ou templos, nem influenciavam. Mas no mundo afora, na escola, nas conversas, o medo era imposto. Medo era imposto, muito bem colocado aqui, deixa eu ver. Era imposto com crendices. Tocha diz o seguinte: aqui em Joinville tem um hospital e na sua recepção tem um quadro em tela com o desenho de uma cruz com o sol, com as siglas JHS. Isso, exatamente. Só que esse um dia ele vai explicar o JHS. Só que o JHS é do Cristo, né, do ungido aí da Igreja Católica. Hospital Bethesda. Bethesda, não é Bethesda. Marisa, quando criança eu chorava e pedia para tirar Jesus da cruz. Tá vendo? Por que você fazia isso, hein? Prestes, o bailado do Deus morto, como dizia Flávio de Carvalho em uma de suas obras de teatro. O culto à morte de seu Salvador. O símbolo da cruz com o Messias pendurado. Subjugação, né? Subjugação, domínio, controle. Né? André, vocês em um vídeo inteligente interativo falaram sobre a cruz do Pramanta. Desconheço desse assunto e se alguém puder falar, agradeço. Eu trouxe um texto aqui hoje que ele fala de cruz do Pramanta, mas não me perguntem além do que eu vou ler, porque eu não sei. Eu trouxe e vou compartilhar já. Foi bom você falar e eu vou satisfazer a sua curiosidade, André. Espero que ela seja satisfeita no texto que eu trouxe. Cleonice, Marisa, meu sobrinho criança também não admitia a imagem de Jesus na cruz. Pablo Augusto, cada ser humano acredita no que tem na hora. Ele sente a necessidade do eterno, da pena do ser humano. É isso aí, cheio de bengala, segurando, cheio dos medos e precisa se apoiar em alguma coisa para se sentir seguro, mesmo que isso aqui seja ilusório, né? Totalmente, mas a gente se pendura na ilusão, sente segurança na ilusão. Marisa, oi Elisa, lá em casa não tinha nenhum crucifixo, chorava mesmo. Carregar cruz é se martirizar também, diz a Cleonice. Desde pequena, a Silvana Rosa diz que desde pequena a imagem de Jesus na cruz me incomodava muito. Por isso devemos adquirir conhecimento, diz aqui. O Prestes diz o seguinte: como diz o Jorge, quanto mais pesado fazes o mundo, mais ele pesará sobre você. Exatamente, essa aí se substitui pela palavra cruz e é isso. Quanto mais você achar que a sua cruz é pesada, aí mais você vai se virar e vai ter peso nas suas costas. Simone, hoje, segundo notícias da ciência, descobriram o gene responsável por lembranças ruins e a descoberta poderá ajudar no estresse pós-traumático. Não sabemos nada de nós mesmos. Isso aí, não sabemos nada. E o ser humano, o homem é arrogante,
o homem acha que já conhece tudo, o homem acha que já descobriram tudo desse planeta e que aqui não pode ter nada oculto, e vira e mexe, todo dia tem novidade, tem bicho novo, tem descoberta, tem novas plantas, novas espécies, novo isso, novo aquilo, e o ser humano não, nós conhecemos tudo aqui, sabemos tudo, e sobre nós, psique, tudo isso aqui, Jung, Carlos, Sartre, tudo isso aí, todo mundo já viu isso aqui, sabemos tudo. Então, o ser humano é um metidaço a besta, é o termo certo. Metida a besta, não sabe absolutamente nada, come mortadela e quer arrotar caviar. Ó, temos que ser humildes de saber que a gente nada sabe. Nada sabe. Quanto mais estudamos, quanto mais conhecemos, menos sabemos. Né? Já disse, o conhecimento é assim, né? Começa aqui embaixo e ele vai ali, então tem fim esse conhecimento. Né? Felipe Miranda, acho que todos nós temos coisas a resolver e resgatar nesse mundo, por isso cá estamos, só que em nossa ignorância de ser humano fazemos de nossas obrigações um ofício penoso. Em nossa mente achamos que pagamos caro demais pela vida, mas ora nada acontece. Felipe, tudo isso aqui que você acabou de dizer é verdadeiro e é tudo coisa imposta, goela abaixo no nosso ser, né? No nosso ser. E todas as pessoas, todas as entidades, todas as filosofias que ao longo dos anos, dos milênios, fizeram isso com o ser humano, se existir um dia um juízo final, como a gente já falou aqui, serão os primeiros a entrar pelo canto. Cleonice, sempre defini minha vida como abençoada. Há momentos de muita tristeza, problemas, mas depois sempre agradeço. É isso aí, tem que aprender nos momentos de tristeza e problemas, aí é que está o grande aprendizado de cada um. Porque quando você está bem, você não liga para nada, você está feliz, você não quer saber de nada que você está bem, você só quer saber de curtir. Então, aí não aprende nada quando está bem, infelizmente. Marisa, a soberba faz parte da minha imaturidade. Levei várias lições de humildade até crescer. É isso aí, todos nós. Prestes. Mas claro, Simone, imagina o que é para uma criança ser ensinado que Jesus é importante e depois ver em um templo pendurado, furado e ensanguentado, né? E tá aí, eu vejo hoje, olha como a vida ensina. Aí eu tenho que ir em casa, o netinho mora comigo, né? E os avós, por parte de pai, são de uma doutrina. Em casa já tem outra, tem doutrina, tem de tudo, é tudo mistureba lá. Aí eu vejo meu netinho falando sobre determinadas coisas e eu fico sem ação. Ele está desde pequenininho e sendo imposto as mesmas coisas que me impuseram há 60 anos atrás e a todos nós aqui. Então, e eu não posso fazer nada, ou melhor, eu não sei o que fazer para não contradizer os avós paternos e para não deixar o menino agora de 9 aninhos aí confuso, né? É difícil. Mas o quê? Eu me sinto impotente de fazer alguma coisa. Só se eu intuir alguma coisa. Eu intuo para fazer tema do Vida Inteligente e não intuo como falar essas coisas para o meu neto, né? Como orientá-lo. Mas eu tenho esse direito também? Não sei se eu tenho esse direito. A vida de cada um é de cada um. Ele pode fazer o que ele quiser, até ele crescer e ter o discernimento próprio, o poder de escolha, né? A capacidade de escolha sozinho, né? Sozinho. Enquanto isso, vai engolindo. Tadinhos, né? Todos nós. A imposição religiosa é muito grande e depois temos uma trabalheira para mudar e assumir o comando em nossa vida, diz a Rosângela. É isso mesmo, Rosângela. Prestes diz para Simone: imagina o que é para uma criança ser ensinado que Jesus é importante e depois ver no templo. Eu já li isso aqui, ele se aguentar. Tem razão. Mas é libertador, né, Rosângela, diz a Lisa. A Simone diz que também ouviu isso, mas conseguiu sair. Felipe Miranda: nada acontece por acaso, tudo tem um sentido. Então pegamos nossa cruz e carregamos com amor e disposição até que ela se transforme em sabedoria e conhecimento. Claro, aí não tem mais peso, não tem nada. Você vê que aquilo que você estava carregando era psicológico, né? Ou não era seu, joga fora. Pronto, antes da gente entrar no texto, deixa eu continuar lendo aqui, deixa o pessoal se expressar.
No final, grego, dá tudo certo. Não sei não, Lisa, se estava tudo certo. Eu estava aqui otimista falando para todos vocês e nós não estávamos debatendo. Não sei se dá certo. Espero que dê, né? Preste já está fazendo, grego. Não é à toa que ele está na sua família. Depois ele sentirá curiosidade pelo seu trabalho. Ele tem curiosidade. Ao contrário dos outros membros da minha família, o meu netinho tem curiosidade sim pelo meu trabalho. O que não quer dizer que o meu trabalho seja a coisa certa para ele ou para vocês ou para alguma pessoa. Não sei. Posso estar totalmente errado viajando na maionese. Tudo que eu faço, tudo que eu estou proporcionando para vocês, essas coisas, tudo não sei. Só sei que nada sei. Simone, você já é um exemplo e se aprende com exemplos. Obrigado, é isso aí. Sou exemplo de ninguém, nada, nem para mim mesmo sou exemplo. E não estou fazendo charminho não. Porque quanto mais eu cresço em idade, eu também cresço em discernimento, em consciência. Do jeito que tem que ser e não o seu, né? É isso mesmo. Tá. Então eu vou achar onde é que está aqui o texto que eu trouxe. Ele ainda deve estar aqui na minha mala direta. Minha mala direta não. Cadê? Rascunhos. Deixa eu chamar. Está aqui. Não é rascunho, não. Vou falar sobre esse texto e agora nós vamos ler, vamos satisfazer sobre a questão do Pramantra. Pramanta. Que Pramantra? Então vamos lá. Nossa, até a luz acendeu, estava apagada, nem tinha percebido. Deixa eu chamar isso aqui e trazer para um bloco de notas e aí eu já vou disponibilizar esse texto para vocês depois, tá? Não se preocupem em entender muito aqui, né? Então vamos lá. Vamos prestar atenção então. Diga para o seu neto não acreditar nessas histórias. De jeito nenhum, não tenho esse direito. Ninguém tem o direito de se meter na vida de ninguém. Ninguém tem o direito de dizer qual caminho seguir. Não tem esse direito, né? Faça por ti e eu te ajudarei. Também é religioso isso aí, né? Mas tá bom, vamos lá. O nome do texto é Cruz Nossa de Cada Dia? Essa aqui é a pergunta. Cruz é somente o apelido que é dado ao conjunto das resultantes das opções, necessidades e ações de cada um. Não é castigo, é decorrência. Não existe um Deus antropomorfizado que nos deu algo para carregar. Deus antropomorfizado não existe. Olha esse encrenca aí. Às vezes eu paro aqui porque eu estou corrigindo o texto também, ortografia, essas coisas. Os deuses das tradições são seres em evolução, tanto quanto nós somos. O Deus, o imanifestado, existe, mas não entende o código humano chamado, simplesmente porque existe na neutralidade. Olha só. É meio complexo, né? Mas vamos lá. Vou repetir. Não existe um Deus antropomorfizado que nos deu algo para carregar. Deus antropomorfizado não existe. Os deuses das tradições são seres em evolução tanto quanto nós somos. O Deus, o imanifestado, existe, mas não existe o código humano chamado, simplesmente porque existe na neutralidade. A vida não é carregar uma cruz, tampouco é tristeza, dor e sofrimento. Ao contrário, viver é enfrentar e resolver as questões da vida. É evoluir e transformar o próprio meio que dá origem ao que chamamos de dificuldades, problemas e sofrimentos, uma vez que estes esperam ser resolvidos por cada um de nós. Os obstáculos são só fatos ou decorrências da vida e apresentam-se maiores ou menores, dependendo unicamente de nossa capacidade de analisá-los e contextuá-los. Às vezes, os sofrimentos, dores, dificuldades são só prazer mascarado de dor, onde a ilusão da espera de uma ajuda vinda de cima... Cadê? Nossa, fui olhar para cima e me perdi. Alterna-se com a desilusão da não efetivação da mesma. Tudo em uma eterna diversão humana justificadora de todos os atos. Sofrer inconscientemente não é, nunca foi e jamais será lícito, lídimo da lei. Tampouco jamais foi, é ou será evolucionalmente correto. As questões da vida
devem ser encaradas com consciência e entendimento, fazendo com que sejam sublimadas. Então a experiência terá sido válida. Jamais a resignação inconsciente e dependência de ajuda superior levará o ser humano a qualquer lugar, a não ser um círculo vicioso do sofrimento inconsciente. A cruz do Pramanta, olha aí, atenção, a cruz do Pramanta, que significa ciclo evolucional, tem 4 braços, mas todos do mesmo tamanho. E não é para ser carregada, é para ser compreendida, é para ser posta em movimento. Não tem nenhuma haste mais comprida para ficar plantada na terra, assim como também não tem nenhuma haste mais larga para abrigar pregos. Estas ações foram humanas, e o uso que fazem da memória destas ações também o é humano, né? Transformaram o símbolo de evolução cósmica, que é a cruz do Pramanta, em símbolo de perpetuação do sofrimento da experiência da lei entre os homens, é contra a própria lei. E eu vou ler novamente esse parágrafo. A cruz do Pramanta, que é um ciclo evolucional, tem 4 braços, mas todos do mesmo tamanho. E não é para ser carregada, é para ser compreendida, é para ser posta em movimento. Não tem nenhuma haste mais comprida para ficar plantada na terra, assim como também não tem nenhuma haste mais larga para abrigar pregos. Estas ações foram humanas, e o uso que fazem da memória destas ações também o é. Transformaram o símbolo de evolução cósmica em símbolo de perpetuação do sofrimento da experiência da lei entre os homens, é contra a própria lei. Oh, bonito, hein? É impactante mesmo. Vai. Boa, Pablo. Fique esperto aí que você já vai ver que tem muito mais aqui. Isso aqui só estamos no começo. O atrito da cruz do Pramanta é que gera o fogo sagrado, Agni. O atrito do ser humano com o plano no qual se encontra é que gera o fogo sagrado da compreensão e da transformação de si mesmo. Assim, o atrito é transformador, mas para isto é preciso consciência. Isto de ver a vida como se fosse um perpétuo carregar de uma cruz é só um conceito religioso que incute nos seres humanos a falsa noção de que sofrer é lícito, de que existe um céu para sofredores e de que o universo está vendo o seu sofrimento e principalmente que depois do sofrimento vem a recompensa. Não existe nada disto, existe só a evolução consciente. Se levada a sério a alegoria da imagem, isto significaria que se a pessoa tiver uma cruz pequena para carregar, ou se a pessoa não tiver cruz, não conseguirá atravessar o abismo. Ser e viver feliz, então, é ilícito? Quem determina o tamanho da nossa cruz, quer dizer, a complexidade das nossas vidas, é simplesmente o tamanho da nossa ignorância com relação à realidade, principalmente ignorância de quem somos de verdade. Este abismo, onde é necessário colocar as cruzes para atravessar, só existe por causa da ignorância, desconhecimento e individualidade das pessoas e principalmente pela sua contínua negação em aprender a ver. Ver é diferente de enxergar. Mesmo se quisermos usar esta imagem para estabelecer uma analogia, a solução é muito simples e não precisa pedir perdão ou ajuda. Basta que as pessoas deixem de ser individualistas e, na medida que forem chegando, atirem suas cruzes no abismo, revolta consciente. Assim, cedo ou tarde, ele vai encher, e então todos podem atravessar por si mesmos. O que é que nos cabe? Resolução do karma individual e coletivo. Mas e como atravessar os outros? Essa que é a questão. Eu vou reler aqui. Isso aqui é muito importante, por isso que eu vou reler. Mesmo se quisermos usar esta imagem para estabelecer uma analogia, a solução é muito simples e não precisa pedir perdão ou ajuda. Basta que as pessoas deixem de ser individualistas e, na medida que forem chegando, atirem suas cruzes no abismo. Isso se chama revolta consciente. Assim, cedo ou tarde, o abismo vai encher
E então todos poderão atravessar por si mesmos. Deu para entender? Que coisa linda esse texto. Se é que o que nos cabe. Se é o que nos cabe. Resolução do karma individual e coletivo. Mas, e como atravessar os outros abismos se todas as cruzes já foram jogadas no que passou? Simples. Como você agora não carrega peso nenhum, vai ver que teus pés já não tocam o chão da mesma forma. Compreendeu? Oh, que coisa linda. Vou repetir. Mas e como os outros abismos? Mas como atravessar os outros abismos se todas as cruzes já foram jogadas no que passou, no abismo que passou? Simples. Você agora não carrega peso nenhum. Vai ver também que seus pés já não tocam o chão da mesma forma. Compreendeu? Então quem sabe você pode ir flutuando, né? Isso aqui é conjectura minha. A divina rebeldia é que faz os seres humanos vencedores. Não vencedores dos parâmetros sociais, mas vencedores evolucionais. Heróis da evolução, pois venceram o que existe em si mesmos. Qual o divino prometeu? Este não é o princípio da causalidade. Causalidade é uma variante de karma. E karma é equilíbrio, mas também é retribuição. E depende única e exclusivamente das ações dos próprios seres humanos. Karma é somente ações naturais em busca do equilíbrio cósmico dentro e fora do ser humano. Só isso. Além disso, não existe o acaso. Existe a lei de causalidade, que é aquela expressão da harmonia universal. Lembra que nós falamos ontem? Onde tudo é entrelaçado, não sendo compreendido por nós, apenas porque teimamos em analisar o jogo de xadrez. Deixa eu completar aqui. Com o nariz encostado no tabuleiro, fazendo com que vejamos somente preto e branco, né? Tem que afastar para ver o jogo de xadrez. Hora de tomarmos conta do que nos pertence por direito e de fato. O universo no qual vivemos, o universo no qual respiramos, o universo do qual fazemos parte, o universo que em nós existe e o universo que só existe por nossa causa, seres em evolução. E para isto não precisamos intermediários. Valendo, faze por ti e eu te ajudarei. Mas quem te ajudará será você mesmo. Oh, grande texto. Onde é que eu acho essas coisas? Puxa vida. Acorrentado desde pequeno, o elefante do circo passa a achar que a corrente faz parte de si mesmo, faz parte da vida, que é um obstáculo intransponível e que sofrer faz parte. Isto porque não consegue ver que cresceu e que a corrente é só um artifício e que sua prisão não é física, é mental. Não é o seu espírito que está preso, é a sua alma. Para concluir, a cruz não é símbolo de dor, é símbolo de movimento e renovação universal. Isso lembra Guerra Junqueiro, em sua obra A Velhice do Padre Eterno, onde fala do uso comercial que disto se faz. Na Vedanta, Tuastri, o divino carpinteiro, prepara a cruz sagrada, o Pramanta, que em movimento, pelo atrito, deverá gerar o fogo sagrado, Agni, o filho. A mãe do fogo sagrado é Maya, que também é a mãe de Buda, Hermes, etc. Agni, ao nascer, é untado com manteiga clarificada, transformando-se em um acta, ou ungido, o Chrestos. Ao seu lado, Vak, que não é uma vaca, o verbo sagrado, a voz do universo, o verbo solar. Gautama ensinou: a mente humana iluminada é maior do que um anjo e um deus. A razão intuitiva está acima do sacerdote da revelação. O domínio de si mesmo é melhor que o jejum, que a mortificação. Concluímos citando ele, o professor Henrique José de Souza. O homem traz em si mesmo o dínamo gerador de suas dores e alegrias, a mente. E então, quando é que você vai começar a viver? Fraterno abraço e vamos em frente. Esse texto eu vou compartilhar com vocês. Beleza? Eu acho que deu pra gente... Satisfez a questão o que é o Pramanta? Hein? É superficial, né?
quem sabe um dia nós aprofundemos mais disso aqui, né? E já esse texto vai estar lá. Então, eu acho que não tem nem mais o que falar, porque esse texto já diz tudo, e eu acho que agora vocês vão poder ler tranquilos e sozinhos, e aí vão ter consciência do que é a verdadeira cruz, qual é o simbolismo da cruz, por quê, e esqueçam a outra, esqueçam a cruz do sacrifício, do suplício, da dor, daquela memória ruim, disso aqui, aquilo lá, nada disso, né? Vamos nos ater na cruz do Pramanta, né? Isso que importa. Tá bom, gente? Olha, um bom fim de semana. Eu vou falar o nome de cada um, não quero fazer. Bom dia, Lisa, Fernanda, Cacamota, Márcia Pereira, Marisa, Minoro, Sônia, Felipe, Miranda, Norma, Gilvana, Pablo Augusto, Valcir, André, Lucas, Luiz Fabiano, Cleonice, Rosângela, Prestes, Luiz, Rony Bumble, Silvana Rosa, Tocha, Alexandre, André Caxias. Nossa senhora, a sala encheu aí de repente, hein? Caramba, que coisa linda. Então é isso aí, pessoal. Tenhamos todos um belo fim de semana sempre. E um fraterno abraço. E até segunda. Tchau.